Olá, amigos do Facebook e amigos do meu canal do YouTube. Hoje vamos gravar um vídeo sobre a escritora cearense Ana Miranda, na sequência daqueles autores brasileiros contemporâneos que estão apresentando seus trabalhos e cujas obras são acessíveis nas livrarias físicas e nas livrarias virtuais, conforme expusemos no primeiro vídeo, em que fizemos uma panorâmica de toda essa literatura brasileira. Hoje, então, trataremos dessa escritora fantástica, cujas particularidades, especificidades eu procurarei mostrar para vocês nesse breve vídeo, cujo propósito único é tão somente despertar o interesse de leitores e leitoras para essa escritora brasileira muito importante para a compreensão do Brasil. Ana Miranda nasceu em 1951 em Fortaleza. E ela conta em entrevistas que teve uma infância muito rica de informações culturais, num ambiente em que se vivia artes plásticas, música, cinema, literatura. Muito nova, abandonou a família teve que abandonar Fortaleza para seguir acompanhando o pai da Ana Miranda como engenheiro na construção da capital. Então ela deixou em Fortaleza uma casa linda onde ela relata essas experiências muito importantes na sua formação. Em Brasília continuou desenvolvendo atividades culturais, continuou a sua participação na vida que se iniciava, na vida cultural que se iniciava ali em Brasília, naqueles anos 1960, 1970. De Brasília foi para São Paulo e de São Paulo foi para o Rio de Janeiro. Foi ali no Rio de Janeiro, em fins dos anos 1970 e começo dos anos 1980, em que ela deixou o cargo que ocupava na Funarte para se dedicar às pesquisas na Biblioteca Nacional e no Gabinete Real de Leitura, dois ambientes maravilhosos para quem gosta de livros e de pesquisas. Ali, então, Ana Miranda produziu o seu primeiro romance. Vamos fazer, como sempre fazemos com os nossos escritores, uma rápida panorâmica nas suas principais obras, especificamente, então, Ana Miranda. Vamos fazer um retrospecto histórico dos seus principais romances, e lembrando que ela produziu crônicas e poesia que não estão nessa nossa apresentação. Em 1989, então, surge o primeiro romance da Ana Miranda. Como romancista, não tinha nada publicado e não era conhecida. Esse romance, eu posso dizer, com a liberdade que tenho de não ter um compromisso rigoroso com a Academia de Letras, de que não há registro que de lá para cá tenha havido um lançamento com tamanho rumor, com tamanha expansão, tamanha euforia tenha provocado entre os leitores brasileiros como O Boca do Inferno, de Ana Miranda. Ainda rapidamente, portanto, esse sim será um dos que falaremos especificamente, mas nessa rápida paisagem dos romances, em 1991, O Retrato do Rei. 1995, A Última Quimera. 1996, Desmundo. 1997, Henrique.
1999, não está aqui, ela lança um livro chamado Noturnos, de narrativas curtas, cujo tema central é o amor. Eu nunca vi esse livro nas livrarias físicas, em que nos últimos 10 anos eu tenho ido à procura de livros da Ana Miranda. 2002, Dias e Dias. 2014, Semíramis. Antes do Semíramis houve um romance, assim como aquele Noturnos que falei há pouco. Houve um romance chamado Yuxin, ambientado no Acre, que, tal como o outro, aquelas narrativas curtas, eu também não encontrei nas livrarias físicas. Faço questão de deixar o selinho aqui da livraria, força do hábito, só vou às livrarias virtuais em último caso. Mas, enfim, esse é o retrospecto das obras. Há uma obra de não ficção, vamos falar sobre ela daqui a pouco, da Ana Miranda. Bem, por que Ana Miranda? Sempre a pergunta, por que ler Ana Miranda? Eu intitulei esse vídeo Ana Miranda, o amor na história. A obra, eu vou destacar desses romances, 4 romances especificamente: Boca do Inferno, A Última Quimera, Dias e Dias e Semíramis. Faço referência especificamente ao Desmundo, que é um romance de que ela gosta muito. Então ficaram aqui 2 grupos: Boca do Inferno, Última Quimera, Dias e Dias e Semíramis. E no outro grupo, Retrato do Rei, Henrique e Desmundo. Por que 2 grupos? Vamos primeiro nesse aqui, nesse grupo de cá. Que temos no Retrato do Rei? Temos o Brasil do século XVIII, envolvido com a extração do ouro em Minas Gerais, as guerras entre as províncias em função da corrida do ouro. O que temos em Desmundo? Em Desmundo, nós temos o Brasil do século XVI, o Brasil de 1500 e alguma coisa, em que Portugal mandou para o Brasil órfãs, meninas jovens, para se casarem com os portugueses que estavam aqui para ajudar na povoação da colônia. O que temos em Henrique? Uma jovem libanesa que chega ao Brasil no final do século XIX. Nesse grupo aqui, que eu separei então o segundo grupo, que é o que eu quero conversar mais de perto com vocês, nós temos, nesses 4 romances, 4 escritores, sendo 3 poetas e um romancista: Gregório de Matos, Augusto dos Anjos, Gonçalves Dias e José de Alencar. O que tem a Ana Miranda? Ela faz romance histórico, portanto, ou não faz? Sobre essa discussão, o que é o romance histórico, o que não é, qual o papel do historiador, qual o papel do romancista que se dedica à história. Vou lembrar e relembrar. A característica da Ana Miranda, a primeira que eu vou falar, é o gosto pela pesquisa histórica. Em livros e, em alguns casos, mesmo em fontes primárias. Ela se dedica em cada um desses romances. Em alguns mesmo ela foi aos locais, ela foi às cidades. Visitou os locais onde os personagens. Daí ela insere em cada um desses romances um determinado personagem, como foi o caso do Boca do Inferno, em que ela se lançou para o mundo e passou a compor o panteão dos grandes nomes da literatura brasileira. Ela escolheu Gregório de Matos e sua poesia ácida, e sua poesia satírica, às vezes a sua poesia até
tendendo para um erotismo exagerado, meio que escrachado, na Bahia do século XVII, colocou esse personagem como personagem central do seu primeiro romance. Daí o título, que era a forma como era conhecido o Gonçalves Dias, como Boca do Inferno. Na sequência, na cronologia dos romances, nós vamos para o começo do século XX, com Augusto dos Anjos e toda a quimera que envolve a concepção do seu único livro de poesias, Eu. E um poeta que exige de todos nós muito mais do que o gosto pela poesia para conhecer a sua obra, conhecer esses poemas marcados por conceitos das ciências exatas que nem sempre são muito do gosto das pessoas que leem poesia e literatura. Temos aqui, no Dias e Dias, ninguém mais, ninguém menos do que Gonçalves Dias, de que podem falar melhor para a gente, nossos pais, nossos avós, acostumados a declamar as suas poesias nos colégios. E, por fim, o último dos romances de que eu disponho, que é o Semíramis, que tem como personagem central José de Alencar. Eu não preciso te falar do próprio personagem, mas o que há então, enfim, com a Ana Miranda? Volto a dizer, as minhas opiniões aqui nesses vídeos são opiniões de quem apenas gosta de ler, de quem tem prazer de acompanhar a produção dos escritores brasileiros e de ficar acompanhando nos suplementos literários dos jornais os próximos lançamentos ou os eventos de que eles fazem parte, torcendo para que eu possa me deslocar até essas cidades e estar com eles, conhecê-los. E me encanta a produção da literatura brasileira, a riqueza. E o que há, então, que nos aproximaria mais da Ana Miranda? É uma escritora de romance histórico? Sobre isso eu vou responder com as próprias palavras dela mesma, na abertura da sua biografia. Veja, um livro de não ficção sobre Gregório de Matos. Diz Ana Miranda sobre essa discussão: os ficcionistas são historiadores que fingem estar mentindo, e os historiadores ficcionistas que fingem estar dizendo a verdade. O ficcionista, no fundo, é um historiador, mas ele finge que o que está falando não é história. E o historiador é também um ficcionista, mas ele finge que o que está dizendo é verdade. Ora, a Ana Miranda não abre mão da sua liberdade de ficcionista, mas os seus trabalhos resultam de um estudo histórico. Mas isso só não é suficiente para colocá-la na posição de destaque que ela tem, porque há outros romancistas, não só no Brasil, como no mundo todo, que escrevem o tal do romance histórico, mas o romance histórico, em regra, tende a ser enfadonho, tende a ser cansativo. Por que ela não tem esses defeitos dos conhecidos romances históricos? Porque ela adota técnicas diferentes, até onde sei, inéditas. E destaco essas técnicas. Ela se envolve no ambiente e no momento. Veja que eu tenho saltos de tempo aqui do século XVII ao século XX, com Augusto dos Anjos, passando pelo século XIX, meados e fim do século XIX, com Gonçalves Dias e José de Alencar. Ela vai aos locais, ela visita, ela conversa com as pessoas. E mais do que isso, a característica, além disso, que transcende o que seria o padrão de um romance histórico. Particularmente, faço um comentário aqui muito pessoal, nunca gostei de romance histórico. Então, por que a Ana Miranda traz esse fascínio? A outra característica é que ela dialoga, conversa, escreve do mesmo jeito que se dialogava, que se conversava, que se escreveria nas épocas e nos locais de cada um desses romances. Ela
se introjeta de tal forma que você está lendo não um romancista do século XX ou século XXI, escrevendo sobre o século XVII ou sobre o século XIX. Não, você está vendo alguém narrando com aquele tempo, com a linguagem, com o estilo, com o jeito de conversar. Em alguns casos, os personagens, quando se dirigem a um diálogo ou mesmo nos pensamentos com eles mesmos, que os especialistas chamam de solilóquios, ela utiliza poesias dos poetas, ou trechos dos romances de José de Alencar, ou poemas desses três poetas dos romances. Então, é como se você estivesse lendo a própria obra do personagem. E, por fim, a última característica que dá o título a esse vídeo, uma história do amor, é que todos esses romances têm esse tempero, esse jeito que encanta as pessoas que gostam de ler romance. Colocou o amor como ponto central de cada uma dessas 4 histórias, dessas pessoas, do Gregório de Matos, do Augusto dos Anjos, do Gonçalves Dias e do José de Alencar. E daí então o amor surge como os amores possíveis, os amores impossíveis, os amores à luz do dia, os amores à luz da lua, os amores turbulentos, os amores calmos, os amores saudáveis, os doentios, os amores de todas as formas que conhecemos na vida e nos romances. Então, toda a tessitura que envolve os personagens é construída a partir de relacionamentos, a partir da espiritualidade. Talvez invocando, volto a dizer minha opinião, talvez invocando tudo aquilo que impulsionou o poeta a produzir os seus poemas, o romancista a escrever os seus romances. Buscando talvez isso, ela vai e traz para o leitor não só o ambiente, não só o jeito de falar, não só a cultura, não só os costumes, mas como os amores que envolveram os personagens e permitiram que eles produzissem os poemas e os romances que produziram. Então não é simplesmente falar que estamos lendo um romance histórico. Não. Nunca foi um gênero literário que se destacasse o romance histórico. Sempre foi colocado num patamar assim, um pouco inferior. Não é isso. Ela faz muito mais do que isso. E faz com elegância, faz com graça, faz com um toque feminino que nos encanta a todos. Esse tempo que eu disponho para conversar sobre Ana Miranda, quem dera pudéssemos conversar mais. Tive aqui compondo o nosso cenário, que falamos tanto de história do Brasil, um escritor que não é historiador, que é o Eduardo Bueno, que há mais de 20 anos eu acompanho a obra do Eduardo Bueno, que para mim é quem permite a nós leigos conhecermos e nos apaixonarmos pela história e nos transportando para os clássicos que estão aqui na minha biblioteca, estão nas boas bibliotecas, os clássicos da história do Brasil, mas ele nos transmite e nos aproxima deles. Então, fazendo aqui uma composição desse cenário envolvente que nos transmite os romances da Ana Miranda. Espero que vocês gostem, espero que se interessem e possam comentar e conversar um pouco mais sobre a Ana Miranda. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem bem.